eu vou chamar essa pergunta primeiro para a Amanda, porque eu sei que ela fala muito sobre construção, né, muito sobre código. A Amanda já participou de WordCamp também, ela foi palestrante. Aí ela tem super conteúdo para falar de WordPress. Gosto muito, inclusive, do conteúdo da Amanda também, especificamente desse assunto, que é tema próprio versus tema ali, né, já construído do WordPress. Amandinha, sua opinião aí sobre essa talvez dualidade, mas eu penso assim, pode não ser antagônico ou pode ser, mas aí vamos ver o que vocês vão colocar aqui na mesa sobre essa questão. Construir um tema ou usar um tema que já está pronto e adaptá-lo, por exemplo. Daí a gente entra na famosa depende. Eu já cuidei de projetos minúsculos e muito pequenininhos do mercadinho do bairro. O cara não vai pagar um tema feito totalmente do zero. Ele não tem condições de pagar por um tema construído do zero certinho. Então, o caminho mais fácil é realmente vir com um tema próprio já construído para ele, nesse caso. Agora, quando a gente vê uma marca maior que tem possibilidade de investir, assim como o Bruno falou, tem um dev dentro do time, ou tem uma estrutura para isso, sempre é melhor o termo próprio, não tem nem o que falar com relação a isso. Sobre ter um tema comprado pronto, o que eu dou de dica nesse sentido? Eu sempre pego as demos desse tema, avalio no PageSpeed, no GTmetrix, no WebPage Test e no Dareboast. Eu não uso uma ferramenta de velocidade só nunca, para poder ter uma visão global de como está esse tema. Além disso, você entra no Demiflorist da vida, tem a listagem ali do changelog desse tema. Você vai avaliar se esse tema está sendo atualizado com frequência, se os caras estão preocupados em trazer novidades, se eles estão preocupados em melhorar a performance, resolver bugs desse tema. Se você vê que um tema está um tempão ali sem atualizar, já é um pé atrás para você estar. Outra coisa interessante para avaliar quando você compra um tema pronto, ele também costuma indicar, você ganhou esse plugin aqui de bônus, tem esse plugin aqui que vem junto para você. Avalia se ele não está colocando plugin demais também. Eu gosto mais quando o próprio tema já tem vários módulos próprios para você, por exemplo, pôr os posts mais lidos, os posts mais comentados. Já tem recursos dentro do próprio tema, módulos do tema, sem utilizar plugins externos. Então, é bom avaliar isso junto também quando você compra um tema pronto. Que vai muito da primeira pergunta que fizeram, acho que foi o Henrique que falou, sobre Core Web Vitals para temas. Se você utilizar um Elementor, né? Isso. Se você avalia todos esses pontos na hora de comprar o tema que tem a Builder do Elementor junto, você já sai um passo à frente para estar melhor. Não vou dizer que você vai estar excelente, é difícil. Mas você já pelo menos vai ter um mínimo de qualidade para entregar em performance para o usuário se você avalia todos esses pontos. Né? Fora que um bom CDN, uma boa hospedagem ajuda junto também, né? Perfeito, e eu acho que assim, entrando nesse tema de performance, e aí eu quero ouvir vocês também. Mas antes, eu queria trazer uma pergunta, até o Marden colocou isso aqui, tema próprio e tema comprado, né? Templates que a gente já tem aí. E-commerce, por exemplo. A gente tem, mesmo ele sendo ou pequeno, tá? Vamos colocar aqui no cenário. Ele pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. Se eu usar um tema próprio, ele vai responder muito melhor, pelo menos até, né? Tipo, a gente sabe de algumas funcionalidades. Mas tem templates, por exemplo, temas que a gente pode comprar que vão atender super no e-commerce? Eu tenho essa super até dúvida que eu, no meu dia a dia com WordPress também, assim, apesar de ser muito fã de WordPress, indicar sempre e usar, inclusive, o e-commerce, já ter feito projetos assim, acho que vale aqui a gente falar também sobre esse ponto, principalmente ligado a tema próprio e tema comprado. Quem se habilita aí? Eu acho que não só em relação ao e-commerce, né? Quando a gente, eu costumo dizer assim, quando a gente compra um tema, eu acho que vale respeitá-lo. Então, você já fez toda essa pesquisa, entendeu que aquele tema é bom para você naquele momento, né? A partir daí, você respeitar a arquitetura do tema, né? Porque eu acho que no meio do caminho, isso fica muito fácil de se perder. Então, eu tenho uma arquitetura do tema, mas eu não quero isso, então vamos resolver isso num CSS. E aí joga CSS em cima de CSS. E aí você vai cada vez mais
complicando o tema, né? E vai deixando ele pesado, e aí ele não vai te entregando no final o que você pegou lá no começo. E aí você acaba entendendo que o problema é no tema, mas não chega nem a ser no tema, chega a ser no jeito que você está utilizando o tema, né? Então, assim, de bate-pronto, um tema para e-commerce, de fato, eu não tenho de cabeça para indicar que seria a melhor experiência, mas eu acho que, como premissa, independente de ser e-commerce ou site institucional, tem que ser respeitada a arquitetura do tema que você comprou, né? Se for para refazer todo o tema, é mais fácil partir do zero e refazer, fazer em cima da arquitetura do WordPress já nativa, né? Não comprar um template para refazer o template depois, né? E um ponto que talvez seja interessante se atentar quando você vai estar nessa dúvida, e provavelmente pequenos e médios e-commerce devem ter mais essa dúvida. Então, eu pensaria sempre o seguinte: se eu for desenvolver um tema próprio, depois eu vou ter uma equipe para continuar dando manutenção, porque isso vai acontecer. Eu vou precisar atualizar alguma coisa, eu vou precisar mudar algo no meu site, e eu vou ter que atualizar esse template. Então, eu tenho algum desenvolvedor que consiga fazer isso, ou se eu não tenho, como falaram antes, vale a pena, como a Amanda falou, na verdade, vale a pena olhar se o desenvolvimento daquele template que eu decidi comprar, se ele continua em desenvolvimento. Às vezes é mais barato a longo prazo, não em termos de financeiro somente, em termos de trabalho. Você comprar um tema pronto e manter ele durante um tempo até você crescer e poder pagar o desenvolvedor, qualquer coisa assim, do que você fazer um tema próprio que vai ficar excelente e durante um bom tempo você vai ter um ótimo carregamento e tudo mais, mas dali a um ano você já não consegue dar manutenção e tudo mais. Então, é importante botar esse ponto aí na equação.